Boas noites, minhas senhoras e meus senhores. Cumprimento as nossas confreiras e os nossos confrades, em primeiro lugar, como é habitual, e a seguir cumprimento o nosso moderador, Cláudio Tomás, e o nosso conferencista, Adérito Lameira Manuel. Nós agradecemos a vossa presença em mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Nesta quinzena vamos tratar questões de natureza social, no âmbito daquilo a que nós designamos por estudos sociais. O conferencista da semana é o sociólogo Adérito Manuel, como já disse, que nos vai falar sobre um tema interessante, ao que parece, como tudo indica, melhor, que é carreira nas letras e rendimento econômico, problemas de Estado, de mercado e de autonomização em Angola. Eu, por acaso, quando o Adérito sugeriu o tema, eu fiquei, carreira nas letras e rendimento econômico, há rendimento que não seja econômico? Claro que há. Portanto, a palavra econômico saltou-me assim, portanto, pareceu haver uma dissonância, e se pareceu a mais alguém, portanto, não tem de haver dissonância. A intenção é falar, sobretudo, né? Não digo que seja apenas, mas sobretudo também do rendimento econômico. Então, vamos passar a apresentar o nosso conferencista. Trata-se de Cláudio Tomás, sociólogo, angolano também. Hoje parece ser dia de sociólogos, né? Né? Às vezes aqui acontece também. Ele diz-nos que começou a sua carreira académica no ano de 2008 como assistente de investigação no Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Desde essa altura tem participado e colaborado em vários projetos de investigação sobre Angola. É doutor em estudos africanos, uma designação que me faz torcer o nariz. De facto, sempre fez, desde o início, desde que me apercebi da sua existência, da existência desse curso de doutoramento na escola que é nossa, que é mútua, não é? No ISCTE. E digo isso porquê? Porque, por exemplo, nós aqui, se fazemos estudos sobre países europeus, nós não criamos um centro de estudos europeus ou um centro de investigação em estudos europeus, né? Portanto, há alguma dose de eurocentrismo nisso, não é? Mas pronto, tudo bem. Há argumentos segundo os quais, bom, há estudos africanos, há estudos asiáticos, há estudos, enfim, de algumas partes do mundo, mas não há estudos europeus, estudos ocidentais, enfim. Por alguma razão será. Prosseguindo, peço desculpa, não pus isto no silêncio. Cláudio Tomás é estudioso de questões, portanto, como conflitos armados, processos de reconciliação pós-conflito, poder, Estado e religião em África. É professor auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. É a ele a quem eu passo desde já a palavra para apresentar o nosso conferencista do dia ou da semana e dirigir os trabalhos a partir de agora. Eu estarei aqui para o auxiliar, obviamente, e queria recordar que o conferencista tem até meia hora e depois temos até 1 hora de debate. Cláudio Tomás, a palavra é sua. Obrigado, professor, pelo trabalho. Aproveito para cumprimentar todos os presentes aqui no nosso encontro
de hoje, neste distinto fórum da Academia de Letras de Angola. Hoje eu quero agradecer a apresentação que foi feita pelo professor Paulo Carvalho, a pessoa, e para fazer uma nota aqui em relação aos estudos aplicados, que é engraçado que há 1 ano ou há 2 anos eu não tenho, salvo erro, se terá sido a WIT, a Universidade Sul-Africana, ou a Universidade, ou a Universidade de Cape Town, que abriu um curso, um doutoramento em estudos americanos. E tem, volto a salvar o erro, não sei se é a WIT, ou se é a Universidade de Cape Town, que tem também um centro de estudos americanos. Americanos quer dizer norte-americanos. Para estarmos aqui num processo em que começamos mais ou menos a inverter as coisas e, portanto, as academias, hoje em dia também, ainda em muitos casos, não de forma tão específica, mas já vão fazendo estudos sobre a Europa. As academias africanas, muitas delas vão fazendo estudos sobre a Europa e essencialmente estudos sobre os Estados Unidos. Muitas academias africanas estão a fazer estudos sobre os Estados Unidos, academias no Senegal, algumas em Uganda. E pronto, era um debate muito interessante a ver como é que essas coisas depois interligam ali com estudos atlânticos e estudos afro-americanos. Mas pronto, era um debate interessante. Nós vemos como é que depois uns e outros, umas academias e outras academias vão umas para as outras, uns países e outros para os outros. Bom, mas aqui, lá está, estamos aqui para ouvirmos a conferência, a palestra que vai ser dinamizada pelo sociólogo Adérito Manuel. Como já o professor Paulo Carvalho teve a oportunidade de dizer, o tema é carreira nas letras e rendimento econômico, problemas de Estado, de mercado e de autonomização em Angola. Algumas palavras sobre o nosso palestrante de hoje. Adérito Manuel é também sociólogo, mestre em metodologia da investigação em sociologia aplicada pela Universidade Autónoma de Lisboa, pela Universidade Autónoma de Barcelona, licenciado em ensino da sociologia pelo ICHED, Instituto de Ciências de Educação de Luanda, é professor auxiliar no Instituto Superior de Ciências de Educação de Luanda, onde funciona a metodologia da investigação científica, a metodologia da investigação sociológica e seminário de especialização. As áreas de interesse do sociólogo Adérito Manuel, nos conferencistas hoje, são a religião, educação, metodologia das ciências sociais, história do pensamento sociológico angolano e os médias. É autor do livro A Construção da Sociologia em Angola, Subsídios para a Compreensão da Trajetória da Disciplina, publicado no ano em 2022, e organizador do livro Sociologia, Ensino e Prática em Angola, Itinerário e Propostas para uma Disciplina em Afirmação. Não consigo perceber muito bem de onde é que é esta editora, é uma publicação de 2017. Então, neste caso, vou passar a palavra, como o professor Paulo Carvalho já disse, nós podemos ter aqui a nossa conversa, ouvindo a palestra do Adérito Manuel em sensivelmente 25, 30 minutos, seguido dos quais nós abriremos o debate aos participantes ao nosso encontro. Tem a palavra, então, Adérito Manuel, sobre os seus ouvidos. Obrigado. Muito obrigado. Muito boa noite. Não sei se já estou a compartilhar o PowerPoint.
Sim, sim. Está acessado. Pois, como dizia, muito boa noite a todos. Em princípio, quero agradecer a presença de todos nessa conversa quinta-feira. Quero agradecer à Academia Angolana de Letras pelo convite, especialmente o professor Paulo de Carvalho, que pessoalmente me fez este desafio. Agradeço também ao moderador, pela primeira vez estamos a partilhar uma mesa. Muito prazer em conhecê-lo e pelas palavras carinhosas que fez ao apresentar-me. Essa é uma editora de uma dessas esquisitas, né? A última disse, foi uma aventura por causa das dificuldades. Enfim, é uma obra que não foi impressa, uma história, talvez, se tivermos a oportunidade de conversar. Então, eu queria partilhar com esse tema um conjunto de inquietações. Eu inicialmente até denominei o tema Carreira nas Letras, mas depois fiz uma ligeira alteração para o plural, porque, na verdade, se calhar estamos a falar de várias carreiras ligadas às letras, né? Eu depois vou poder mencionar de que estarei a pensar nesta comunicação. Portanto, essa apresentação tem as 5 items, né? Dentro do tempo que temos, se por acaso não for possível abordar todos devido ao tempo, etc., tem aí os contactos. Eu vou partilhar o PowerPoint com o professor Paulo Carvalho e depois poderemos, se assim entender, ir discutindo alguns aspectos que, na verdade, possam não estar suficientemente claros nessa nossa conversa de hoje. O primeiro item que denominei em busca de um objeto, né? Eu disse as carreiras nas letras, exatamente estou a pensar nestas, né? Os escritores, os autores, os editores de livros. Eu não sei se a denominação é mesmo essa, os livreiros, né? Os dedicados às livrarias, os alfarrabistas. Há outras que se encaixariam aqui, mas não estão exatamente na minha cabeça nessa comunicação, como, por exemplo, os professores de línguas, os jornalistas de imprensa e por aí, porque talvez eu precisaria de um pouco mais de informação ou do meu ponto de vista, talvez ainda não estarão nisto que eu pretendo aqui partilhar, a inquietação a respeito desta temática. É exatamente ver ou notar que as pessoas ligadas a essas carreiras muito dificilmente, fruto só do seu ofício, e por acaso a professora Inocência da Mata já esteve aqui como preliminar, se calhar, relacionado com isto, termos pessoas ricas ou da classe alta que sejam exclusivamente dedicadas a essas áreas. E portanto, nós, mesmo aqui, aliás, a professora também já referiu isso, eu trouxe aqui uma frase que é de Yannick Afro-Man, que já passou aqui, ele tem uma música que diz, e não de refrão, diz que dinheiro não é tudo na vida, mas não há vida sem dinheiro. E o clássico da sociologia, Max Weber, trata no seu livro Economia e Sociedade das ações economicamente orientadas, aquilo um pressuposto que não se pode ignorar. Ignorar os aspectos econômicos quando nós estamos a pensar nas atividades humanas, sobretudo quando se quer pensar na autonomia dessas mesmas atividades. E nas intervenções, nas conferências que tenho estado a acompanhar aqui, a nível da Academia Angolana de Letras, de escritores, dos editores, eu fiquei
tenho estado preocupado, relativamente pensativo, que dou 2 escritores consagrados, infelizmente hoje não estão conosco já aqui fisicamente, o Otaviano e o Dario de Melo. Portanto, nós vimos, quer dizer, a conferência dada das dificuldades que tinham de publicar obras, de viverem quase sobre a ajuda de familiares, etc. E em relação aos editores, nós tivemos aqui conferência das duas, do meu ponto de vista, as duas mais consagradas editoras, né? A Quilombe Lombe e a Mayamba, que, enfim, não apresentaram um quadro muito que podíamos considerar otimista ou de visão a curto, médio, longo prazo da sua atividade, como que garantida do ponto de vista do funcionamento regular das coisas estarem devidamente encaminhadas. Então, surge a questão, então, afinal, por que se mantêm nessas carreiras essas pessoas que se dedicam, se não há suficiente rentabilidade econômica que mantenha uma vida com dignidade, compatível, com autonomia de ação, ou seja, o que é que nós vamos incentivar, como é que nós vamos fazer para incentivar os jovens que não têm só preocupações a nível do bom gosto, do bem escrever, da apreciação das artes, mas também há que se realizar do ponto de vista econômico, porque acho que ninguém com alguma sanidade tem pretensão de viver pobre. Aliás, o estar pobre condiciona, de certo modo, as atividades em qualquer domínio da vida, como já referi. Portanto, esta, se calhar, é a pergunta central que leva a esta reflexão e que, com esta conversa, vamos tentar aprofundar essa inquietação e, enfim, não sei se poderemos ir encontrando algumas respostas, não sei. Estive estes dias a pensar, né, um pouco, eu trago aquilo que chamam de tipos ideais nestas carreiras, é um pouco a questão de ver em função do tempo e da exclusividade e notei a existência de quatro tipos de pessoas em função do tempo e do rendimento que têm. Há aqueles que são profissionais que se dedicam exclusivamente a estas atividades, cujos rendimentos vêm completamente desses ofícios. São aqueles que sentem imediatamente os efeitos positivos e negativos do que acontece na área. Outros são aqueles que se dedicam à carreira nas letras. Essa carreira garante um rendimento, porém não muito elevado, e por isso se dedicam a outras atividades relacionadas ou próximas, como consultoria, assessoria ou gestão de uma instituição relacionada, que lhes garante, contudo, maior rendimento, né? Garante, contudo, maior rendimento. Temos aqueles que o seu rendimento na área das letras é superior ao ofício que tem rendimento regularmente, mas por não confiarem suficientemente no campo das letras, porque se calhar pode acontecer qualquer situação e porque os proventos não são assim suficientemente garantidos e por isso se dedicam a outro ofício muito próximo nas letras, como a docência e jornalismo. E por fim, existem aqueles que se dedicam, que têm a sua profissão, né?
a sua profissão, os outros ofícios, e que se dedicam às letras simplesmente por gosto, né? Por gosto, por amor, por hobby. E parece-me que em Angola a maioria estará nesta condição. E estar nessa condição, talvez mais tarde vou poder tecer mais alguns elementos, condicionam de que maneira aquilo que queremos chamar a autonomização do campo. Bem, o nosso país, felizmente, né, um primeiro presidente intelectual ligado às letras e incentivou no nosso Estado nascente, a partir da fundação do nosso país, o incentivo a isto, mas, como disse em uma das conversas aqui o conferencista António Fonseca, esta proeza durou até 1985. Até 1985, porque depois daí começaram a surgir problemas editoriais de câmbio, por causa até do câmbio. Mas de 1975 a 1985, o António Fonseca considerou que havia um engajamento em termos de literatura e de leitura muito elevada. Nas escolas, nas igrejas, nos quartéis, todo mundo lê, né? Todo mundo lia, ou pelo menos havia este incentivo em proporcionar o acesso à literatura e à leitura. Mas nós, se compararmos essa época com a realidade atual, essa realidade atual quero considerar, sobretudo, depois de 2002 para aqui, de 2002 para aqui, isso não sei o que é que está a acontecer, está de repente a mudar. Portanto, como dizia, de 2002 para aqui, se compararmos, nós temos hoje pessoas mais escolarizadas, temos aparentemente maior, do ponto de vista econômico, temos pessoas com maior possibilidades econômicas, temos se calhar mais editoras locais, uma série de coisas, mas contudo temos essa dificuldade, esta debilidade em termos de promoção do livro e da leitura. As tecnologias às vezes pregam aqui umas partidas que uma pessoa não percebe, de repente começou a dar isto. Pois dizia que nós temos essa situação, o que deixa entender que este movimento todo que aconteceu de 1975 a 1985 não deixou suficientes raízes para que hoje o quadro fosse diferente. Isso está... Vou interromper o compartilhamento. Sim. E vai reiniciar, tá bem? E vou facultar novamente. Sim, okay. Já pode. Reiniciar. Já pode. Ok. Acho que há aqui um problema com as teclas e tudo. Pois deve ter ativado aí a apresentação. Apresentação, não sei como é que se diz em português. Bem, agora nem sequer nem funciona. Bem, eu acho que é melhor continuarmos, senão sim. Vamos perder tempo. Pois, como eu dizia, não, eventualmente isto, esse período
áureo de 1975-85 não deixou suficiente enraizado esse hábito de leitura, da busca do livro, porque, paradoxalmente, hoje não se vê suficiente engajamento ou pelo menos a promoção tanto de instituições como das pessoas. Alô? Parece que alguém a intervir. Pois. E há uma certa, há um certo abandono do próprio Estado, né? A nível deste engajamento. Surgiram aí algumas iniciativas excepcionais, como os clássicos da literatura promovido pelo Gracima. Há instituições públicas como o INALDE, a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, que muito por iniciativas dos gestores que foram promovendo isto, mas, contudo, quase todos os projetos relacionados com as letras não terminam a bom porto. Por exemplo, nós ouvimos falar de comissão para a redação da história da literatura, comissão sobre figuras históricas, já que numa conferência foi referido o decreto presidencial que visava velar por essa questão do livro e da literatura. Quer dizer, ou as coisas são aprovadas e não são implementadas, ou não são devidamente operacionalizadas. Na verdade, nós continuamos com uma dificuldade em que o Estado pareceu abandonado e não há um mercado suficiente para consumo dessas coisas que são produzidas a nível das letras. E isso se agrava ainda mais, né? A partir da crise econômica, sobretudo essa começa em 2014, que inclusive há uma série de atividades, até mesmo a nível da academia, do livro, as feiras, etc., ficou tudo voltado, diminuíram bastante, quase que hoje as instituições estão paralisadas neste sentido. Mesmo a nível das instituições privadas, das universidades que têm esse caráter dos seus promotores serem entidades privadas, não se vê grandes desenvolvimentos nesse sentido. A única coisa que tenho assim a memória que foi sistemático nesse período são as feiras do disco e do livro do Cefujor, que também a esta altura deixaram de existir. Então, como é que nós vamos vamos ter um mercado de consumo daquilo que é produzido nas letras? Então, num sistema de decadência do sistema de ensino, na falta de hábitos de leitura, baixo poder de compra das pessoas, e hoje com o desafio de maiores conteúdos dos médias, fica difícil, pelo menos por mais jovem, dar uma certa valorização àquilo que vem a nível das letras. Nós, em média, tira-se 1000 exemplares, né? Em termos de livros, são editados 1000 exemplares de obras, mas que dificilmente esgotam em um ano. É muito difícil ver residências constantes de livros, há poucas bibliotecas públicas, desde provinciais. A Luanda tem biblioteca provincial, não sei se há alguma outra província que tem biblioteca provincial, então nem vale a pena falar mais de municipais, nos bairros, etc. E o próprio presidente da República, Dias, na tomada de posse de dos membros do governo, o próprio presidente da República reconheceu que as livrarias estão a desaparecer. E nós temos aí as superfícies comerciais que têm expostos os livros, mas se vermos é dos sítios, pelo menos os sítios onde eu passo e vejo, é dos sítios menos frequentados, né? Enfim, mas uma das questões
que neste quadro preocupa é a própria posição dos que seriam desses profissionais, dessas pessoas dedicadas às carreiras das letras. Como disse, a questão econômica é fundamental, porque nós vemos, pelo menos aqui retrata o Pierre Bourdieu, no caso francês, no século XIX, os escritores e os artistas chegaram a se constituir como os grupos de produção para terem controle do que era fornecido pelo Estado a nível daquilo que produziam. E outro aspecto também desenvolvido é que passaram os escritores, os artistas, os intelectuais nessa área, a eles próprios se constituírem como um campo, como apreciadores daquilo que fazem. Ou seja, eles próprios começaram também a se tornar os primeiros consumidores daquilo que produzem. E nós cá, no nosso país, o que é que eu noto? A maioria das organizações, associações ligadas a estas... Sim? Alguém? Ouvi alguém a dizer alguma coisa. Pois, a maioria das organizações e associações ligadas a estes ofícios têm problemas básicos de funcionamento. Em situações, um autor, um escritor angolano, por vezes não é conhecido pelos próprios. Isso foi muito mais evidente, como no período, por exemplo, na União dos Escritores, quando foi fundado os primeiros anos, dá a entender que os escritores conheciam as obras dos demais, mas na fase atual não é muito comum. Eu durante algum tempo frequentei muito a União de Escritores, MACAS, aquilo praticamente se transformaram numa atividade que eram frequentados mais por estudantes. Era raro numa situação em que fosse a abordagem dos escritores, estarem os outros. Eram ocasiões muito raras que isso sucedia. Então, o que é que nós vamos ver? As próprias organizações vão tendo problemas de funcionamento, não há suficiente conhecimento, ou aparentemente, não sei, posso estar equivocado, mas não parece que haja suficientemente conhecimento, consumo das obras dos pares, debate a respeito, para se constituírem num campo que se autonomize cada vez mais pelo menos do Estado, enquanto não tem um mercado, e tudo isso vai criando problemas nesse sentido, porque não vale a pena pensarmos que as pessoas, sobretudo os mais jovens, como eu já disse inicialmente, vão se contentar com atividades que se limitam a simples bater palmas, bater nas costas e honradez nesse sentido. Há necessidade de as pessoas serem também compensadas do ponto de vista econômico, viverem. Eu não sei, os nossos, pelo menos a nível dos escritores, os que noto que têm ou que nessa altura se dedicam exclusivo ou mais inteiramente a isso, são sobretudo premiados por editoras de fora, são promovidos mais lá fora e muito menos por cá. Estou a pensar, por exemplo, num escritor como Onjaka. Eles é das poucas pessoas que, por exemplo, agora posso apontar que estará inteiramente neste campo das letras. É uma pessoa que é muito mais consagrada fora do nosso país. E, portanto, se estamos num campo que não podem ser estritamente comerciais,
como se fosse uma cantina que vende um produto alimentar ou uma bebida qualquer, mas, contudo, precisa se transformar as letras precisam se transformar em produtos, em resultados que as pessoas possam viver com alguma dignidade, um pouco acima ou equiparado à classe, entre aspas, média, porque nós aqui ainda é um outro debate que temos em relação a isso, e não nos transformar só em pedintes, vermos em dificuldades, porque também isto não ajudará, enfim, as pessoas a valorizarem cada vez mais e a vermos aquilo que é resultado da produção no campo das letras a serem cada vez mais valorizadas, sobretudo pelas novas gerações. Portanto, acho, não sei se ainda estou em tempo, mas é isto que queria dizer inicialmente e pronto, no debate podemos aprofundar um pouco mais a questão. Eu quero agradecer a atenção dispensada por todos, peço desculpa por esse contratempo que a tecnologia provocou. Muito obrigado pela atenção. Eu queria sair desta tela. Sim, o moderador. Obrigado, Adérito Manuel, pela apresentação da sua palestra, que traz aqui questões de reflexão que considero serem bastante interessantes. A questão da sustentabilidade da profissão, das profissões ligadas às letras, da otimização dos seus profissionais. O Adérito também fez aqui uma panorâmica muito breve sobre as transformações políticas, histórico-políticas em relação à indústria das letras em Angola. E falou da possibilidade de estruturação do mercado literário e das letras em Angola. Bom, vi com interesse e aqui eu vou também retomar não só a posição de moderador, mas também de um provocador e vou fazer uma pequena provocação aqui, introduzir uma pequena provocação em relação à questão que levanta. Não sei se me estão a ouvir, mas estou aqui a receber reclamação de estar com som baixo. Força. Agora melhorou. Ok, obrigado. E vou introduzir aqui uma pequena provocação. O Adérito Manuel fala de um tempo supostamente áureo das letras e da literatura angolana, que traz como memória que havia uma espécie de massificação do acesso ao produto literário e ao livro, que foi supostamente depois da independência, logo depois da independência. A minha preocupação era que, sim, eu concordo absolutamente em que havia esta massificação do acesso ao livro e aos produtos literários, mas não havia propriamente a estruturação do mercado da indústria literária, ou seja, não havia um mercado literário. Eu não sei como é que podemos ver essa questão aparentemente contraditória em haver massificação do acesso ao livro,
e mesmo sem um mercado literário, a estruturação de uma indústria do mercado literário que não me parece que tenha existido nesta altura. Você nomeia como tem sido o momento áureo da literatura angolana. Bom, e por fim, fazendo mais uma nota sobre a sua conferência, fico aqui as notas de a relação entre o livro como produto comercial, a constituição cultural de um livro como produto comercial, tendo isso como a possibilidade de promover a autonomia e a profissionalização e a dignidade dos produtores literários. Deixo aqui estas notas sobre, e mais a minha provocação, sobre a apresentação, a palestra do Adérito Manuel. Sendo assim, penso que podemos passar à fase das perguntas abertas a todos os presentes aqui no encontro. Temos questões, temos aí um pedido de intervenção, que é... Eu vi agora há pouco tempo. Não, ainda não vi. João Trindade. Eu vi o João Trindade. É o João Trindade. Pedia para o professor Paulo Carvalho ter a amabilidade de dar ali a palavra ao Não, João Trindade. O João Trindade não levantou a mão. Quem levantou a mão foi, ora bem, o Filipe Calunga. Ok. E o Leopoldino. O João Trindade agora sim levantou a mão. Ok, então vou começar pelo Filipe Calunga. Já pode ativar o som? Muito obrigado pela palavra do conceito. Quero primeiro felicitar o diretor pela conferência que fez e fiquei de acordo com a caracterização que fez da situação da produção não só literária, mas também de atividades acadêmicas em Angola, principalmente a partir do período da crise de 2014 para cá. De facto, nota-se alguma estagnação, não só na nossa disciplina, mas também em outras disciplinas. O som está mau, não se está a perceber. Não se está a perceber. Há uma interferência qualquer aí. Melhorou, São Paulo? Bom, agora parece ter melhorado um pouco, mas vamos ver. Prossiga, então. Bom, professor, eu vou direto à pergunta. O professor Adérito falou de que as bibliotecas estão a desaparecer. Concordo consigo. Mas não será que na base deste desaparecimento está a situação do mundo pós-moderno, onde as pessoas estão a valorizar mais o digital ao invés do físico? Não será uma consequência da própria modernidade? Não seria no lugar das bibliotecas físicas, temos as bibliotecas eletrônicas? Não, estão a desaparecer são as livrarias. Calma. Era bom não haver diálogo. Depois. Não, é só para precisar livrarias ou bibliotecas? Não, está a falar em bibliotecas. Bibliotecas mesmo? Sim.
bibliotecas virtuais. Ok. É tudo. O nosso moderador desapareceu. Bom, então vamos passar a palavra ao jovem Leopoldino Vitumbaca. Pode ligar o som? Pode ativar o som? Bom, não ativa o som. Já está. Sim, faz favor. Ok. Saudações extensivas a todos e parabenizar primeiro a organização e também ao professor Adérito pela forma com que nos brindou com essa apresentação. E eu fiquei muito atento relativamente à caracterização que o professor Adérito fazia relativamente às categorias dos produtores das obras literárias. E o professor Adérito mencionou 4 grupos. Eu gostaria de saber desses 4 grupos que fez menção no início, qual é o grupo com maior representatividade? E segundo, olhando para aquilo que são os custos editoriais de produções de obras literárias e o mercado de consumo nacional, será que os custos editoriais, uma vez que muitos são os autores que custeam por si só a produção das suas obras, será que o mercado recompensa no momento da comercialização das obras? E a terceira e a última inquietação vai relativamente àquilo que já tem sido habitual no nosso país. Fala-se muito em falta de hábito de leitura. E aí surge a seguinte questão para o nosso professor. Não seria essa falta de leitura, de hábito de leitura, um verdadeiro problema que podemos observar a partir da falta de políticas públicas e privadas no que diz respeito a incentivo de leituras, ou ainda em função do fraco capital financeiro das famílias? Porque se olharmos os dados do Censo Populacional 2014, retrata que a maior parte da população angolana é pobre. E pobreza essa que também condiciona muito naquilo que poderá ser a aquisição de obras literárias. Essas foram as minhas intervenções. Obrigado. João Trindade, por favor, já está. Boa noite, professor Paulo Carvalho. Saudações extensivas ao conferencista, ao sociólogo Adérito e ao moderador. Eu queria que o professor Paulo Carvalho, o moderador, se não se importa, me dessem apenas 2 minutos e vou procurar não me exceder para dar a minha contribuição. Num artigo do sociólogo Cornélio Calei, ele faz menção às ciências sociais como sendo a área em que no nosso país tem maior número ou seja, tem preferência. Há mais jovens que optam pelas humanidades comparativamente às engenharias. Esse artigo está num dos números da revista da Faculdade de Ciências Sociais. No entanto, os profissionais formados nessas áreas continuam a ser pobres no mercado de trabalho. Vamos lá pensar. O que um historiador faria num banco? O meu caso. Fui admitido porque tinha experiência de trabalho em call center, mas logo no primeiro dia o chefe de departamento foi claro. Trindade, tens muita sorte em o banco ter te admitido. Porque, olha, o governo não dá emprego para essas pessoas. Eu mesmo namorei com uma jovem até hoje, está desempregada e formada em História. O banco tem um arquivo. Concurso interno, vou a recursos humanos, candidatar-me, tive uma cadeira. É um colega que vai se candidatar para essa área. Olha, está aí outro Trindade. Colega, tu queres se candidatar nessa área? Sim, sou historiador, olha. É melhor não, estás bem. Mas por quê? A colega ao lado responde, olha,
A minha filha também fez esse curso que você frequentou, um curso profissional lá na Universidade Católica. E aqui no banco, quem trabalha no arquivo é quem tem apenas a 8ª classe. Para vermos a noção que as pessoas têm do arquivista. Por outro lado, também os jornais estão sempre receptivos aos artigos, seja de historiadores, mas os jornais também. É sem ouvido. Caiu. Acho que a conexão ali caiu. Bom, nesse caso, eu sugeria ao professor Paulo Carvalho darmos a oportunidade ao adérito Manuel de responder a estas questões e depois nós, a seguir a isso, passávamos ao outro bloco de perguntas e respostas. É para o professor Paulo fazer ou para mim responder? Érico, Não sei se o professor Paulo me ouviu. não, quanto a mim eu vi, mas força, o moderador passou a palavra ao eu não percebi. Eu não percebi. Ok, então nesse caso eu vou decorrer, sim, tem a bondade então de responder às perguntas. Eu quero agradecer, vou tentar, né, responder. Responder é sempre complicado, mais valem as perguntas do que as respostas. Bem, em relação à massificação do acesso e sem mercado, naquele contexto, isto sucedia, né? Os livros se eram vendidos, eram a preços muito baixos. Havia, pelo que me consta, né, uma política de distribuição, os livros tinham um preço um tanto quanto acessível. E seria muito difícil, essa massificação também, isto podemos estudar depois, aprofundar, eu acho que se limitou a algum contexto, se formos a ver do ponto de vista do país, né? Eu acho que esta massificação não foi tão intensa em todas as províncias ou em todos os municípios. Se calhar aqui no contexto luandense ou no litoral ou nas províncias onde haveria maior projeção acadêmica, se fez sentir um pouco mais esta massificação, mas que de facto também teve as suas limitações, né? O que questionava, por exemplo, é que se esse tipo de política de perspectiva que houve, numa altura que, por exemplo, nós tivemos esse boom econômico, fosse implementada, talvez hoje o contexto, os hábitos de leitura seriam diferentes. Eu estou a me lembrar que, por exemplo, um dos jornais, um dos semanários que era mais lido nos últimos tempos, antes dessa crise, era o Gazeta, né? O Gazeta era distribuído gratuitamente, quer dizer, além de ser gratuito, e as instituições. Era uma coisa que nem os semanários mais comerciais atual fazem, as instituições, pelo menos acadêmicas de ensino, não meramente as instituições que se dedicam à comercialização. E aí, naquela altura, pelo menos a nível dos estudantes na academia, já havia algum interesse maior na leitura, porque havia esse acesso gratuito. Mas eu iria juntar essa questão que foi colocada também relacionado isto com a pobreza.
Bem, eu acho que a melhor perspectiva é vermos os fatores e ver isso de forma multilateral. Porque também dizermos que a pobreza das famílias, por exemplo, seria um fator exclusivo, estaríamos a questionar porque, por exemplo, não temos professores universitários que leiam o Jornal de Angola que custa 100 kwanza. Um professor que custa 100 kwanza o impresso, né? Um professor que ganha acima de 300 e tal mil kwanza não compra, né? O Jornal de Angola, e depois vem as desculpas com o Jornal de Angola, pelas questões editoriais, etc. Mas com tudo isso há sempre uma página útil, né? Há uns anos, aparentemente, se lia mais o Jornal de Angola do que agora. Então, nós temos, no fundo, que analisar um conjunto de fatores que concorrem para esta falta de hábitos de leitura. Falta de hábitos, sobretudo, do que é mais tradicional, né? Do que é mais impresso. Porque, se calhar, hoje, com o digital, há um aumento de leituras para as coisas mais imediatas, mais superficiais, mais textos mais curtos, um pouco com mais impacto do interesse para questões políticas, econômicas, por aí. Talvez aqui teríamos que aprofundar um pouco neste sentido. O livro como produto comercial é a tal questão. O Dan Brown, 2010, ele considerava que era um profissional, né? Vivia da escrita. E nós vimos que o Dan Brown, por exemplo, trouxe temáticas que eram de consumo, da curiosidade, pelo menos de um público, e vai-se vendendo milhões com isso, os best-sellers, um pouco. Mas eu fico um pouco, né? Quer dizer, o comercial, o meu sentido do comercial não seria nesta via de vender por vender. Vender por vender. Eu acho que as letras têm uma dimensão da estética, do bom gosto, da produção, da educação, daquela preocupação de produção de conhecimento que não se compadece com uma perspectiva do comercial imediato de alguém que precisa tirar lucros imediatos, porque agora, o que me preocupa mais é não ver, se calhar, eu quando peguei esse tema, né, uma das curiosidades que peguei, fui no Google, pus o tema e quase que não vi. Nós, ligados que somos formados, ligados às ciências sociais, humanas, não somos, pelo menos aqui em Angola, a uma dada altura, não éramos formados e formatados a pensar no dinheiro, a pensar que há necessidade, né? Que há que ter um plano de negócios. E pronto, é aquilo de amar a ciência, amar o conhecimento. Depois, as tantas, no fim do dia, depois começamos a nos colocar como é que vamos sobreviver, como foi colocado aí há pouco, não é? Pessoas bem formadas, treinadas, licenciadas, têm dificuldades hoje, no básico, de arranjar uma atividade que, como disse, eu estou a pensar, essa questão, essa temática não é de baixa renda, de remediar de sobrevivência. Estou a pensar em pessoa que vive, né, da classe média para cima. E nesse aspecto, nós temos grandes dificuldades a nível desse produto das letras, pelo menos no que é público, né? A não ser outras coisas como consultorias ou assessorias que nós não temos suficientemente acesso de como é que é rentabilizado neste sentido. E, bem, é aquele ditado que diz: se quer ver se valorizam o teu produto, é ver se as pessoas compram.
Então, se as pessoas não compram, se as pessoas não adquirem, isso vai ficar mais naquilo tipo do óbvio, vamos ter pessoas formadas em ciências sociais, vão escrever e depois. E eu, como disse, nessa questão tive experiência. Leu aí que lancei uma obra, eu passei por uma humilhação para a publicação deste meu livro, né? Que é uma editora que anda por aí, consagrada. Enviei o manuscrito, não é? A dizer se aquilo tinha. Não, eles pediram para essa avaliação 25 mil kwanza, enviei e fizeram. Não, a obra é boa, é comercializável, tudo isso. Fiquei à espera depois dos passos subsequentes, pois até, quer dizer, já nem me atendiam o telemóvel. Portanto, tive que recorrer a uma editora, aquilo que percebi na conferência que foi dada por António Fonseca, que ele chama prestador de serviço. Afinal, é o que é? Às vezes o autor é que assume os riscos. E eu, neste meu livro, tive que assumir essa parte, né, da impressão, etc., e que o retorno não foi, também não foi muito, tive que não me colocar, né, por uma questão de coisa, o retorno não foi proporcional ao que foi aí investido. Bem, tive a ajuda de algumas pessoas que ajudaram, na verdade, neste sentido. Então, enfim, o produto das letras precisa ter dignidade, precisa ter valor. Os outros autores, outras sociedades, um autor tira 70 mil, 80 mil exemplares. Nós, uma figura como Pepetela, atualmente, não sei se lançar um livro amanhã se consegue, se vai ser adquirido em um mês 1000 exemplares, né? Portanto, é nesse sentido. Bem, eu referi que estão a desaparecer são as livrarias, porque as bibliotecas, não sei, nem posso falar em desaparecer as bibliotecas, porque não existem, ou não existiram. Nós temos a Biblioteca Nacional, que também, com o acervo que tem, temos a biblioteca, estou a falar aqui de Luanda, né? A Biblioteca do Governo Provincial, que parece-me que recentemente voltou a abrir, e de resto, sei que foram construídas, existem as mediatecas, né? É outro figurino, e também aí, eu não sei como é que optou-se por uma coisa, mediatecas de um lado, bibliotecas do outro, mediatecas geridas pelo Ministério. Bem, são opções de política, que o ideal seria juntar isso tudo, né, para se calhar proporcionar, mas eu me refiro, que estão a desaparecer são as livrarias. E o titular do Poder Executivo, eu não me lembrei, recentemente na tomada de posse de um membro do seu executivo, ele próprio disse que as livrarias estão a desaparecer. Afinal, o titular do Poder Executivo tem conhecimento disso. Nós, bem, foi aberta agora a livraria da Maiamba, talvez encontre a ciclo nesse sentido, mas do resto, ir à Baixa da cidade, tomar um café aí, numa dessas livrarias, hoje está cada vez mais raro. Estão, vê-se mais livros nas superfícies comerciais, mas, enfim, estão aí, né? Como disse, mais como se fosse material de decoração. E, sim, o virtual, quando eu apresentei aí o virtual, acho que precisamos, se calhar eu estou a pensar mais no tradicional, o virtual, não sei se não estará a promover hábitos de leitura ou se estará a fazer diminuir o hábito de leitura, porque talvez aqui se coloca um problema de formato.
muitos de nós hoje têm mais obras no digital, lê mais material no digital do que no impresso. Eu, pelo menos, ainda prefiro o material impresso, mas que seja digital ou que seja o impresso, o importante é o hábito de leitura e a capacidade, né, de literacia nisto, de questionar, produzir conhecimento, é nesse sentido todo. Então, não sei se o digital, nesse aspecto, está mesmo a ser uma ameaça ou se está a ser uma alternativa, não é? Às dificuldades que hoje se tem. Hoje, se calhar, pelo menos no domínio da informação, da fofoca, do ouvir dizer, lê-se muita coisa nas redes sociais virtuais. Então, eu acho que em relação a isso, ainda não tem uma posição suficientemente formada de dizer se ela está a desincentivar ou a incentivar o hábito de leitura nesse aspecto. Agora, o digital traz o desafio de, no menos, estar disponível uma série de coisas, né? Multimédia. Hoje, concentrar-se uma hora só a ler, se calhar hoje é mais difícil por causa da oferta. Num computador, num telemóvel, nós temos aí um conjunto de material que muitas vezes a pessoa, você está a conversar com alguém, já está logo por aí, né? Aí talvez é que pode constituir um desafio neste sentido. Bom, Adério Manuel, nós vamos ter mesmo que dar conta do tempo, damos mais oportunidade sim, eu acho que por outros. outras questões já terei passado, né? Bem, está bem, vamos. Ainda falta aqui sobre o grupo com maior representatividade. Eu na inicial disse que acho que no caso da Angola, a maioria, pelo menos os escritores, né, estão mais a fazer outras coisas do que a dedicar inteiramente nisso. Os custos, já respondi dos custos editoriais falando da experiência que tive no lançamento do livro, né? E o resto acho que já fui respondendo juntamente com outras questões. Muito bem. Muito obrigado, Adério Manuel, por esta primeira fase de questões. Vamos passar então à fase seguinte. Temos o professor Paulo de Carvalho, professor Biavanga Fernando e também, há um inscrito com o nome, suponho que seja com o nome de Academia Angolana de Letras. Não consigo identificar quem é. Não. Está João Fernando André. Está também o prezado Frederico Leone, que vai seguir então ao Biavanga Fernando. Mas podemos começar com o professor Paulo de Carvalho. É verdade. Não, eu fico para o fim. Então, nesse caso, a ordem será professor Biavanga Fernando, se faz favor. Saiu. Pode ativar o som, já está. Eu agradeço à Academia de Letras pela organização desse evento, porque estamos a falar da questão de leitura e um conjunto de elementos que o preletor aqui avançou. Também uma palavra de agradecimento ao professor Adérito, que é nosso amigo, que sempre trabalhamos nessas vidas, né? Ao nível do ICED. Eu não tenho pergunta assim como tal. É mais um comentário, fundamentalmente, quando o professor Adérito falava daquela migração que nós temos do documento impresso e o documento digital versus hábitos de leituras.
aqui a questão que não é assim para colocar, mas é para nós refletirmos se, na verdade, nós temos como monitorar essa questão do hábito de leitura, uma vez que as próprias redes sociais hoje apontam que as pessoas leem mais, porque estão constantemente nas redes sociais, Facebook, Twitter, etc. Talvez é a natureza dos textos que leem e os conteúdos desses textos, né? Então, fiquei aqui a refletir se, na verdade, aqui estamos a falar da questão de uma leitura orientada, que também as próprias escolas, nós não ensinamos isto, porque a partir da escola não há aquele hábito de leitura que nos orienta, é que nós possamos depois sermos leitores assíduos, que já não é por força de alguma coisa, mas sim porque é o hábito de leitura, né? Então, isto é o que me ocorreu agora, a ver se calhar até propor uma espécie de estudos para percebermos, né? Porque nas nossas escolas, isso deve ser dito mesmo, nós nem temos até clássicos, aqueles que devem ser leituras ou textos de leituras obrigatórias para cada nível, para cada curso, de maneiras que quem diz fez esse curso, de certeza conhece esses autores, sabe discuti-los, e isto falta. E, portanto, esta é mais ou menos a questão que eu queria levantar, assim, não é como uma pergunta direta, mas é uma suspeição de dizer, bem, eu vejo muita juventude sempre nos Facebooks. Então, isso não pode ser um ponto de partida para aquilo que pode vir ser aproveitarmos as instituições escolares para dinamizarmos isto e passar a ser uma forma de alavancarmos aquilo que são os hábitos de leituras. Obrigado, não quero me alongar muito. Obrigado, professor Miguel Wagner Fernando. Vamos passar a palavra, então, ao caríssimo Rodrigo Miguel. Temos que passar o som. Pode ativar? Confrade Roderick Neon, pode ativar o som? Inscreveu-se? Estava com a mão levantada, sim. Uhum. Mas não ativa o som? Deixamos ter se não ativou o som. Então, bom, se calhar passamos, deixando aqui em aberto a possibilidade de voltar. Pois, acho que pois aquilo pendurou. Uhum. Então, nesse caso, passamos a palavra aqui. Voltou. Agora saber se estou correto ao achar que estava com a mão levantada e queria fazer uma questão. Sim, está. Então pode ser agora João Fernando André e depois voltamos. Pode sim. Refletido muito em torno da questão aqui trazida hoje. Não conseguimos ouvi-lo. Passamos a palavra para o João Trindade. Não tem sido bem esse. Não. Não. João Trindade. Uhum. João Trindade. Eu também tive um problema que alguns companheiros estão tendo, mas não sei se algumas questões que eu coloquei, alguns comentários foram, digamos assim, objeto de reflexão ou se foram percebidos, porque fiquei perdido, estou a usar nesse momento o telefone, então quando voltei a entrar não ouvi nenhum comentário, então era só isto que eu queria saber, se posso apresentar novamente algumas inquietações ou se o conferencista já respondeu, ou seja, refletiu em torno de algumas ideias que eu expus anteriormente. Pode voltar a fazer as questões assim de forma muito sucinta
E Exato. para um caso assim, para um caso ou para o outro, ficam registadas as questões. Exato. Eu estava a dizer que, infelizmente, o mercado de trabalho não absorve muitos profissionais formados em ciências humanas, como arquivistas, ou seja, historiadores que têm alguma formação em arquivística. A imprensa também está sempre receptiva a receber a colaboração, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não paga. Eu disse anteriormente, volto a repetir que desde 2011 que eu dei início à minha colaboração com a imprensa e não pagam. Então, era estas algumas ideias que eu quis deixar para o debate. Muito obrigado. Então, nesse caso, já podemos voltar a passar para João Fernando André. Tem de ligar o vídeo e ativar o som. Está a ouvir, João Fernando André? Não. Não parece. Não. Então, Não. não. Nesse caso, aqui, mais alguém? Sou eu. Então não temos mais ninguém. Podemos. Sou eu. Sou Paulo Carvalho, se faz favor. Sim, senhor. Muito obrigado. Bom, ora bem, aqui foram apresentadas várias questões e eu vou começar pela questão relacionada com leituras obrigatórias. O Dr. Mbiavanga Fernando apresentou esta questão. E a esse respeito, a Academia Angolana de Letras tem uma palavra a dizer, não é? Nós, infelizmente, só neste mandato, era uma coisa que estava programada para o mandato anterior, com o primeiro presidente da Academia, o académico Boaventura Cardoso, mas que não chegou a efetivar-se. E só neste mandato vamos, então, este ano, tratar da questão do cânon literário, portanto, das leituras obrigatórias a partir do nível de instrução elementar para os níveis seguintes, porque o que acontece é que, há de facto algumas leituras, não há grandes referências a autores angolanos, e achamos que isso deve acontecer. Isso deve acontecer não apenas em termos de literatura, mas também no que diz respeito a estudos sociais. Portanto, também falta uma certa ordem a esse respeito e normalmente as academias de letras têm uma palavra a dizer em relação a isso e nós queremos também vincar a nossa posição. Uma outra informação tem a ver com as livrarias. O nosso conferencista referiu, e muito bem, à livraria Mayamba. Foram atribuídas instalações à Mayamba, com esse efeito. É uma nova livraria, mas há uma outra mais antiga que é, não me recordo agora do nome, foi dito aqui, o Anjaki, quando apresentou uma das suas duas conferências, portanto, falando da sua editora, referiu o facto de ter também uma livraria. Nunca lá estive, nem sei onde se localiza, mas, portanto, é também uma informação útil a acrescentar. Mas, de facto, temos esse problema, inclusivamente o facto de se ter acabado com a livraria Lelo, que era, portanto, uma referência histórica, que deixou de ser, portanto, os interesses económicos dos grandes grupos económicos, não é? Ligados à política, infelizmente, também, e é isso que normalmente prevalece. Agora, concretamente, as questões relacionadas com aquilo que eu queria apresentar. São duas, mais uma. Se calhar começo com a mais simples, esta mais uma. A questão dos níveis de leitura.
bom, foi aqui dito que também, se calhar, tem aumentado ultimamente. Não, os níveis de leitura vêm diminuindo ano após ano. Isso não é de hoje. E isso tem a ver com a qualidade do sistema de educação, fundamentalmente. E tem a ver também com o nível de exigência das famílias, que vem também diminuindo, não é? Portanto, o acompanhamento dos pais, dos tutores, dos irmãos mais velhos, a instrução dos mais novos tem sido feita com cada vez menor intensidade. A segunda questão está relacionada com quem se dedica inteiramente à literatura. No que a literatura diz respeito, bom, de facto, Pepe Tela, em primeiro lugar, é aquele autor que vive dos seus escritos. São muito poucos. Ultimamente, Onjaki, como foi referido pelo nosso conferencista, também vai vivendo dos seus escritos, mas criou uma editora e uma livraria, o que é também útil, obviamente, mas se calhar para colmatar, enfim, algumas dificuldades, algumas insuficiências, enfim, que tivesse. Quanto a outras áreas, linguística, estudos sociais, são poucos os casos. Mesmo jornalismo, são poucos os jornalistas que vivem apenas do que escrevem. E quanto a estudos sociais, pronto, quer dizer, somos muito poucos os que vivem do seu trabalho enquanto investigadores e docentes, né? Portanto, muitos que gostariam de se dedicar à investigação, infelizmente, têm que se dedicar também, ou fundamentalmente, à docência para disporem de recursos. Até grande parte da investigação que fazemos é financiada por nós próprios, né? Infelizmente. E, finalmente, a questão referida pelo conferencista Adérito Manuel sobre o consumo das obras dos pares. Este é um assunto muito sério. Infelizmente, nós temos dificuldades a esse respeito, mas não é só isso. Há como que uma rejeição. Eu, por exemplo, no sítio, na universidade onde eu estudei, o comum, o que é cada um de nós, cada um dos investigadores, eu mesmo, enquanto fazia a minha pesquisa, fui obrigado a fazê-lo, portanto, a apresentar, a discutir com os meus pares, e com alguns eu na altura não era doutorado, né? Com doutores e professores, discutir aquilo que nós pretendemos investigar. Por cá, isso normalmente não se faz. Mas, mais do que isso, como dizia, o que é que acontece? O que acontece é, nós pegamos num livro sobre algum assunto, lemos e damos conta que as referências que os autores angolanos fazem são referências de autores estrangeiros. Não fazem, não se fazem referências em relação a autores angolanos. Há como que uma rejeição dos seus pares. Estou a generalizar, mas claro que isso não ocorre em cada caso, mas acontece com grande frequência. E nota-se que leram autores angolanos, mas não citam. Ora, como é que eu leio e não cito alguma coisa que alguém escreveu antes de mim sobre essa matéria? Portanto, isso é o básico, é o elementar. Mas não só. Por exemplo, eu fiquei agradavelmente surpreendido ao ler na biografia do Adérito que tem publicações. Puxa, eu não tenho conhecimento, nunca vi, gostaria de ter lido, não é?
portanto, também às vezes falta isso, é preciso que nós demos a conhecer, não é? Aos nossos pares, aquilo que nós publicamos, e isso também falta. Aliás, há meses, li um artigo do Cláudio e outro do Gilson, fui conduzido a isso por um texto que estava a escrever, e fiquei agradavelmente surpreendido. Puxa, isso não circula entre nós. Portanto, temos ao nível dos departamentos em que trabalhamos, não é? Nas faculdades, temos de patrocinar o conhecimento dos nossos trabalhos, a circulação dos nossos trabalhos, que é coisa que infelizmente não ocorre, e são as associações também que ajudam a fazer isso. Infelizmente, a Sociedade de Sociologia não funciona. Bom, não interessa abordar a questão aqui, mas seria de facto um canal, se funcionasse. Mas pronto, a Academia Angolana de Letras está a funcionar também com poucas pessoas, é verdade, isso que o Adérito referiu. Nós vemos quem são as pessoas que aparecem, não é? Os membros da Academia, mas isso, portanto, é um assunto que nós internamente vamos ter que debater também. Os estatutos das associações possibilitam isso e se calhar vamos ter que fazer alterações, não é? Pronto, eram estas as questões que eu queria apresentar e afinal há mais 2 intervenções. Bom, não sei, passo a palavra. Eu estava a ver que sim, que voltamos a ver aqui o pedido de palavra do prezado Frederico Leone. Não sei se nos está a ouvir. Caso esteja a ouvir, tem a palavra. Muito obrigado, estimado Dr. Cláudio. Eu gostaria de começar por felicitar o nosso conferencista, o Adérito Manuel, pela sua dissertação sobre o assunto, bem como o presidente da Academia e todos quantos estão a participar nesta conferência interessante. Eu gostaria de, tendo em conta a hora, e já estamos quase no fim, eu gostaria de contribuir para esta discussão, partilhando convosco uma reflexão, fazendo uma pergunta, apresentando uma questão, porque eu sei que este assunto é tão antigo quanto a própria humanidade, ou um pouco mais próximo, é tão antigo quanto a invenção da imprensa por Gutenberg no século XV, e mesmo que a gente deixe de continuar a debatê-lo neste fórum, continuará a ser uma preocupação para todos nós quando abandonarmos esta videoconferência. É um assunto permanente. Então, eu chamaria a atenção para a seguinte reflexão. Em que medida é que a aquisição da capacidade de ler é indispensável para a sobrevivência humana? A nossa vida reflete, e todos nos apercebemos disto, que qualquer ser humano pode viver 100 anos ou mais, mesmo que não saiba ler, mesmo que seja ignorante, mesmo que seja iletrado. Quer dizer que a capacidade de ler, a capacidade de organizar e sistematizar o conhecimento através da edição de livros não é muito antiga na história da humanidade. Ou seja, a sua divulgação, a sua produção massiva, a produção massiva do livro, tem muito a ver com a invenção da imprensa no século XV e de lá para cá. Muito embora haja papiros e outro tipo de documentos que revelam que o ser humano consegue escrever ou registrar registrar o seu pensamento através de hieroglifos inicialmente, através de diversas modalidades de escrita. Então, enquanto for grande o distanciamento entre saber ler e poder viver, vai ser
também imenso ou imensa a capacidade de se desvalorizar aqueles que estão em condições de produzir conhecimento e de divulgá-lo através de livro, para que chegue àqueles que possam ler ou que consigam ler o que ele pretende exprimir. Quer dizer que é muito grande a probabilidade de haver insensibilidade relativamente à questão da leitura, da divulgação do livro e da divulgação do conhecimento por via do livro. Porque, infelizmente, o ser humano pode viver mesmo que não saiba ler. Utiliza os seus braços, a sua capacidade física, consegue produzir algo que pode trocar com os outros. Falou-se aqui no início desta conferência sobre o dinheiro. O dinheiro é um meio universal do valor que nos permite, pura e simplesmente, trocar aquilo que nós saibamos fazer com os outros que também sabem produzir ou fazer outras coisas. Podem ser bens ou podem ser serviços. Quer dizer que este desafio, chama isso um desafio, este desafio de aumentarmos a capacidade editorial, este desafio de criarmos cada vez melhores condições para que as pessoas aprendam não só a ler, as pessoas desenvolvam o hábito da leitura e tenham a leitura e a escrita como um veículo importante de comunicação daquilo que pensam e das suas ideias para a sociedade. Isto é um desafio permanente e que exige um esforço engajado, com visão estratégica, um esforço sério dos Estados, de quem os governa, e também da sociedade civil, dos empresários, porque nós, daqui a bocado, vamos completar 50 anos de independência, ainda não conseguimos acabar com o analfabetismo. Entretanto, nós temos no mundo exemplos vários de sociedades que, quando decidiram organizar-se e engajar-se, em tempo curto acabaram com o analfabetismo ou reduziram a níveis muito baixos o analfabetismo. Quer dizer que nós temos que continuar a prestar atenção a isto do ponto de vista das instituições públicas e privadas. Nós ainda não conseguimos, por citar um exemplo, por exemplo, ter níveis muito baixos, eu não vou dizer, não vou afirmar a anulação, a redução a zero, mas os níveis baixos de impostos, por exemplo, para papel, para tudo quanto tem a ver com a edição dos livros, etc. É uma batalha que ainda não está ganha por aqueles que estão engajados nisso. São estas contribuições que eu gostaria de dar a esta nossa discussão. Muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos, prezado Frederico Neon. Bom, espero que estas questões estejam a ser registradas devidamente ali pelo nosso prezado conferencista. Vou só mais uma última intervenção para nós depois darmos aqui tempo ao nosso conferencista para responder de forma satisfatória. É a professora, passo a palavra à professora Inocência Mata. Boa noite, eu cumprimento o orador e felicito mais uma vez a academia, mas o tema, quando eu vi o tema, eu disse, bem, eu só tenho que aprender, porque essa questão da carreira em letras, para mim, eu fiquei um bocado, o que é que isto quer dizer? Porque carreira em letras pode significar muita coisa, é ter sucesso enquanto escritor ou viver da escrita. Mas eu pedi a palavra porque depois da intervenção do Paulo, do professor Paulo, do presidente da academia, em que ele dizia que a questão de nós não nos lermos. Eu penso que a questão é muito complexa. Foi por causa disso que eu pedi a palavra. Porque eu penso que a questão é muito complexa e releva de um complexo que nós temos.
Eu, por exemplo, uma das coisas que eu obrigo, eu acho que sou muito democrata nas minhas orientações. Eu parto do princípio que o trabalho é do aluno, não é meu, e eu apenas oriento a sua perspectiva. Mas eu obrigo a ler estudiosos africanos e a citá-los. Porque o que é normal é precisamente haver uma dissertação, uma tese sobre um escritor africano e não haver um crítico africano, não haver uma obra africana. É tudo europeu. Isto é uma constante no Brasil, uma constante no Brasil, mas pior, quando me apercebo que é também uma constante nas universidades africanas. Né? E falo particularmente de Angola, cujos trabalhos académicos eu vou conhecendo e fico triste, não é? Que vi um trabalho sobre literatura angolana e os críticos angolanos são citados, portanto, críticos brasileiros, todos aqueles que estudam as literaturas africanas no Brasil são citados. Mas os candimbos, os moanzas, as inocências e companhia limitada não são citados. É um complexo, é um problema nosso de cabeça, nossa cabeça. E eu acho que nós somos professores, temos que... É o que dizia Kizerbe na sua portentosa entrevista. A produção do conhecimento ainda se faz na Europa. Não apenas a Europa como espaço físico, geográfico, mas a Europa como espaço cultural, mental e até espiritual. Eu acho que nós temos que começar a dizer assim, tem que ler, é a mesma coisa que eu digo aos meus alunos. Então imagina que eu vá estudar os Lusíadas, a fazer um trabalho sobre os Lusíadas. Então eu não vou saber o que é que os portugueses, os estudiosos portugueses pensam dos Lusíadas. É um trabalho lacunar. Uma das... com isso que eu vou... Porque esta é uma preocupação minha. Vai sair um artigo meu sobre os estudos africanos em Portugal e a premência da descolonização. Eu sei que vai haver gente que não vai gostar, mas é para o lado que eu durmo melhor. Já não tenho idade para me preocupar com quem gosta, quem não gosta daquilo que eu escrevo, não é? Uma das coisas que o curso de estudos africanos foi avaliado aí há tempos, o curso de estudos africanos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, uma licenciatura, e uma das coisas que os estudiosos, que os avaliadores disseram, porque a avaliação é feita também com base nos programas e tudo, e uma das coisas que os avaliadores disseram é que tem que haver mais escritores, portanto, mais estudiosos, mais intelectuais, mais pensadores africanos, não é? Portanto, existem filósofos, existe nada. E então, 2 colegas ficaram muito ofendidos, porque eu, quando faço a minha bibliografia, não olho nem para a nacionalidade e nem para a cor das pessoas. Eu disse, pois, no entanto, a tua bibliografia só tem homens brancos. Imagina se olhasses. Portanto, estas questões são questões muito importantes quando nós fazemos um trabalho. Quem é que está na nossa bibliografia? E diz o Paulo, e muito bem, que eu já assisti uma coisa assim. Muitas vezes leem, não ponham lá. Não ponham lá. É um complexo. A nossa cabeça é uma cabeça muito colonial. Nós não precisamos do ex-colonizador. A nossa cabeça é muito colonial. E temos que descolonizar as mentes, como dizia Nguwa Thiong'o. Decolonizing the mind. E é isso que nós precisamos ainda fazer. Era só isso que eu queria dizer. Amém. Muito obrigado, professor Inocência Mata. Vou então passar a palavra ao nosso conferencista, Derek Manuel, fazer uma panorâmica
e, ao mesmo tempo, dar muito as rápido. respostas ali Sim. onde for, muito rapidamente, sendo que temos apenas 10 minutos e gostaria só de ter aqui umas notas muito breves sobre as livrarias que ainda existem, pelo menos em Luanda, que não foram citadas. Temos a Chad Kachim, temos a livraria Paulinas e também temos a livraria Kiela, que é a tal livraria do Onjaki. Vou passar a palavra, vou pedir mesmo desculpa para os outros dois colegas que estão aqui conosco, que pediram a palavra, mas não, acho que já não vai ser possível, não vai ser. Já ultrapassamos o tempo. Já ultrapassamos o tempo. Passo então a palavra ao empresário da Elite Manuel. Ok, muito obrigado. Bem, eu acho que foram muito mais contribuições, sugestões, reflexões para aprofundarmos a questão. A única pergunta, sim, muito direta que tem registrado é sobre os profissionais das ciências sociais. Eu acho que, em relação aos profissionais das ciências sociais, eu partilho da ideia de que, infelizmente, as ciências sociais foram usadas para uma forma de tentar fazer crer que se está a massificar o ensino superior, né? Porque, a ser rigoroso, esse projeto mesmo de regulação que está a ser feito, se calhar muitos cursos vão fechar, porque muitas das instituições é muito mais fácil, né? Era muito mais fácil dizer ou inventar um curso de ciências sociais do que outras coisas. Resultado, há muita gente formada e depois com aquele problema que tínhamos de ter mais do diploma para resolver problemas de salários e outras coisas. Então, as ciências sociais, eu acho que foram usadas tanto pelo Estado como pelo mercado, né? Pelos promotores, para o negócio. O resultado é esse. Eu, pelo menos, parto do princípio que, sim, temos que formar cientistas sociais bem formados. O mercado não absorve tanto, pelo menos o angolano, né? Ou determinadas áreas das ciências sociais. E pelo menos essa aposta do executivo agora de ir mais para ou promover alguma formação para mais ligada ao mercado, ao emprego, faz sentido, sem desprimor, como já disse, a formação qualificada a nível das ciências sociais, ultrapassando muitos problemas que aqui foram refletidos. De resto, são contribuições que foram feitas, eu agradeço imenso, mais pistas para reflexão, se calhar para outras temáticas que foram aqui apresentadas, e há coisas aqui que eu não estou nem um bocado em condições de responder ou de rebater, se os níveis sobre a própria utilidade da leitura, como é que vamos evoluindo, a diminuição ou aumento dos livros de leitura, isso são mesmo questões que, ditas pelas autoridades, eu só tenho que subscrever. Então, a ser telegráfico, é isto. Muito obrigado pela palavra mais uma vez, caro colega Cláudio Tomás. Bom, obrigado. Eu devolvo a palavra ao promotor do nosso fórum de discussão, o professor Paulo de Carvalho, com uma pequena provocação. O professor Paulo de Carvalho falou em que a Academia de Letras de Angola está envolvida no projeto da leituras obrigatórias. Eu queria saber qual é a diferença entre leituras obrigatórias e um Plano Nacional de Literatura. Por que não chamaram Plano Nacional de Literatura? Obrigado. Obrigado. Bom, sobre essa questão, um Plano Nacional de Literatura inclui uma série de coisas. As leituras obrigatórias são aquilo que se designa por cânon literário, portanto, define-se o que é que deve ser lido em cada uma das classes, não é? No que a literatura nacional diz respeito, fundamentalmente no que a literatura nacional diz respeito. E o mesmo pode acontecer, portanto, em relação
Portanto, as outras áreas de intervenção da Academia de Letras, que são os estudos sociais e a linguística, não é? Ok, muito obrigado. Vamos agradecer então a presença de cada uma e cada um de vós. Portanto, nós deveríamos ter terminado às 20h40. Já passaram 15 minutos, pronto, tudo bem. Felizmente o nosso plano permite ultrapassarmos o tempo pré-determinado. Quando começámos não era possível, a Zoom desligava-nos, acabava com a conferência. Agora, felizmente, estamos um bocadinho mais folgados em relação a isso. Agradecemos então a presença de cada uma e de cada um de vós e vamos anunciar a conferência da próxima semana. Voltaremos a ter aqui como moderador o sociólogo Cláudio Tomás, e depois teremos o linguista e também sociólogo Gilson Lázaro, que nos vai falar sobre espaço e pobreza em bairros de Luanda. Cá estaremos, portanto, na próxima semana. Bom, e depois em março teremos outros temas que, pronto, vamos anunciar também na próxima semana. Uma vez mais, muito obrigado pela presença, pela participação. Agradecemos ao sociólogo Adérito Lameira Manuel pela presença e pela conferência que teve a amabilidade de nos preparar. Muito obrigado. Agradecemos Muito obrigado, mais uma presença do sociólogo Cláudio Tomás também. Muito obrigado. Voltaremos a tê-lo na próxima semana. Agradecemos aos nossos confrades, onde incluímos a confreira Inocência Mata também. Muito obrigado. Senhor Embaixador Frederico Cardoso, o escritor Rodrigo, muito obrigado. O secretário-geral da Academia Angolana de Letras, António Quino. Obrigado a todos. Obrigado. Até para a semana.